Boa noite, boa noite. Agora sim, que delícia a gente estar em roda aqui, 72 horas depois do Mulheres Reais. Se preparem, peguem papel e caneta, peguem o material de vocês do evento, porque hoje é dia de revisão. A minha versão professora com lousa e canetão está ativa. Mas antes da gente começar a parte aula de revisão propriamente dita, eu gostaria que nós sentássemos em roda e que a gente se imaginasse mesmo em roda, né? Como se a gente estivesse sentadas juntinhas aqui, em roda. E eu gostaria muito que cada uma de vocês pudessem ou ir abrindo o microfone ou escrevendo aqui no chat, como vocês chegam para essa roda de mulheres, porque toda vez que mulheres se sentam em roda, inclusive tem um livro, né, que fala muito do conceito do milésimo círculo, né, a cada 1000 círculos femininos que se formam, uma frequência muda no nosso planeta. Eu queria que vocês dissessem como vocês chegam, como vocês ficaram. Teve gente que mandou inbox no Instagram falando, meu Deus, o triplex que você alugou na minha cabeça ainda está aqui. Teve gente que falou que não ficou mais pedra sobre pedra. Eu falei, meu Deus, vamos ter que entrar com a retroescavadeira, demolir tudo e construir tudo de novo. Eu quero saber como cada uma de vocês chegam, tá bom? Podem ir abrindo o microfone, levantando a mão. A casa é de vocês, meninas. Vou levantar então a mão aqui, aproveitar. Tá, boa noite, meninas. Que bom sentadas juntas. Do lado de cá, é isso que eu estava trazendo, né? Tem uma reunião que termina exatamente 9h30, então ela está terminando, estava aqui no fone. Mas no evento eu estava como liderança do staff. Então eu tive a oportunidade de ouvir tudo que eu gostaria. E aí eu pegava pequenas parcelas do que estava sendo apresentado e falava, gente, que curioso. Que legal isso. Nossa, muito bacana. E aí eu fiquei muito feliz com a oportunidade de poder rever aqui com mais atenção. Então, eu acho que chego grata, né, por esse momento, por essa oportunidade. Chego assim. Gostoso, bem-vinda, Paty. Eu sou muito suspeita para falar de você, né? Sem vocês lá do Instituto Hillman, nós não teríamos conseguido, né, trazer essa experiência com tanto amor. Agradeço você, agradeço as meninas que estavam contigo, a parceria, o apoio. Que bom que deu para você pegar uns spoilers ali, né, nos intervalos comerciais. Mas hoje eu vou fazer um overview, principalmente mais da parte mão na massa, tá? Que vocês tiveram. Vou falar um pouquinho no geral, mas vou fazer um mão na massa para a gente integrar, né, o que veio, o que ficou. Thalita, como você chega? Boa noite. Boa noite, meninas. Eu ainda estou bem emocionada pelo tudo que eu vivenciei lá. Foi muito intenso. Parece que uma caixinha de perguntas que eu estava cheia de dúvidas foram respondidas todas naquele encontro. Então, eu ainda estou reverberando o acontecimento e alguns movimentos, às vezes, que eu já consegui essa semana trazer de diferente para minha vida. Muito bem, você subiu até no palco, né, gente? Corajosa, arrasou. E essa ação foi bem, hoje para mim foi bem transformadora, né? Porque eu consegui, dentro dos trabalhos corporativos que eu faço, levar a minha comunicação, né? Trabalhar algo que estava sendo desafiador, que era trabalhar meditação na empresa, e hoje eu consegui fazer isso. Uau, uau, uau. Amanda, como você chega, amada? Eu sou suspeita a falar, né? Eu fui do Mulheres Reais o ano passado, de lá para cá minha vida só muda, não para de mudar. Tive a honra de poder trabalhar no Mulheres Reais 2, né? Como a Patrícia estava falando, a parte de estar nos bastidores é muito legal.
Até senti falta de estar mais nos bastidores dessa vez, mas, cara, eu precisava estar no evento, porque estar no evento enche a gente de uma forma, assim, indescritível, né? E aí a gente volta querendo ganhar o mundo de novo, às vezes a gente estava lá na frequência meio baixa, e como a ambiência transforma a gente, né? Tá num lugar com mulheres animadas, de vibe boa, uma querendo ajudar a outra, completamente diferente de outros lugares tóxicos que a gente já passou. E é muito legal. E foi muito legal que coincidiu que ontem ainda teve um evento do Sebrae aqui em Botucatu, pude rever várias mulheres lá, né? Tô vendo algumas aí que estavam lá ontem, e a gente já se conectou, já conversou, algumas até queriam estar aqui presentes, não vão poder. Eu falei, calma, que a Milena sempre grava, já já você pega a gravação e assiste. Então, eu sou muito suspeita a falar, sou muito grata a Mulheres Reais, que ele realmente foi uma virada de chave enorme na minha vida. Que gostoso, que gostoso. Ai, eu não vou saber o nome, tá? Como alquimia feminina. Não vou saber. Pode falar, pode abrir esse microfone. Não estamos te ouvindo. Lidiane, tá me ouvindo? Agora foi, Li, agora foi. Então, eu sou a Lidiane, para mim foi maravilhoso. Eu realizei um evento, vamos dizer, meio parecido aqui na minha cidade, e eu vi a Milena lá e eu me senti a Lidiane do futuro. Então, para mim foi surreal, foi uma experiência maravilhosa poder conectar com outras mulheres que estamos dizendo assim, estamos na mesma sintonia, né? Todas querendo melhorar, querendo algo melhor, e o evento inteiro foi surreal, literalmente. Que bom, amada. Bem-vinda nessa roda, viu? Bem-vinda. Quem Obrigada. mais que falou? Mari, Nadine, como vocês chegam? Carol. Gente, para mim foi meio desafiador, assim, até falei com a Milene aqui no particular. Eu acho que eu tenho muita coisa ferida no feminino, enfim, sobrecarga, sabe? Enquanto mulher. Então acho que tocou, assim, umas feridas bem profundas e me deu até um certo desânimo, assim, sabe? Às vezes de achar que eu tô distante dessa, sei lá, dessa fluidez e dessa leveza. Ou até mesmo de aceitar a realidade como ela é, né? Então, a realidade das relações, a realidade da mulher nos diversos papéis, enfim, assim, confesso que foi um pouco dolorido para mim. A gente falou, né, Ká, por mensagem hoje, eu e a Ká, e eu estava falando muito para ela sobre esse espaço que às vezes a gente vê que para reestruturar a gente precisa mexer lá embaixo nos alicerces, né? E olhar às vezes a realidade e falar, meu Deus, eu achava que essa trinca na parede era só passar massa corrida e tacar uma tinta, né? Eu estou falando isso como engenheira, tá, gente? Que às vezes a gente vê umas trinquinhas na parede e a gente fala assim, nossa, tacar uma massa corrida aqui para, né, dar um banho de loja nesse lugar e tá feito. E às vezes quando a gente vai para um evento como esse, ou para processos mais profundos, a gente fala, nossa, essa trinca ela é só um sintoma de algo muito mais profundo, né, que tá ali. E a Carol foi super querida de dizer, né, Ká, às vezes a gente tem uma ferida do feminino um pouco mais profunda, tem as nossas relações, tem os nossos círculos, e eu sei que às vezes olhar para as minhas couraças, né, como a Nadine colocou ali agora no chat, não é tão gostosinho, né, gente? A realidade nem sempre ela é tão gostosinha. E eu queria já aproveitar a fala da Carol para a gente falar um pouquinho da palavra despertar, né? Porque o Mulheres Reais ele tem muito esse papel de despertar. E esse despertar é diferente do a gente acordar todos os dias. Porque todo dia a gente acorda, né? A
A gente acorda, toma o nosso banho, faz nosso café e segue a nossa rotina ali, certo? Como mulheres reais que somos, com 1001 papéis para desempenhar, de mãe, de esposa, de filha, de profissional, de dupla jornada de trabalho, aquela normal, né? Aquela coisa tranquila. Ou melhor, nada tranquila, né? Com muitas coisas a fazer, com muitas demandas que a gente tem, né? E quando a gente vai para alguns movimentos e aquilo nos desperta algo, seja um incômodo, uma insatisfação, ou uma vontade de conquistar o mundo, que nem a Amanda trouxe, né? Nossa, ligou o meu modo pink cérebro, quero conquistar o mundo na segunda-feira, né? Eu falo que é a hora que a gente tira o óculos que a gente estava utilizando, que pode ser emprestado da nossa mãe, que pode ser emprestado da nossa cidade, sabe? Que pode ser emprestado da relação que a gente estava ou está. E a gente vai colocar um novo óculos que vai trazer nitidez. Aí parece assim, nossa, mas por que que eu não enxergava isso? Eu falo, é porque o óculos que você estava usando estava meio embaçado, né? E parabéns, Cá, pela coragem de estar enxergando, né? Parabéns pela coragem de estar enxergando. Não é tão simples assim enxergar isso, tá? Não é tão simples assim. Então, parabéns. Parabéns mesmo. Isso é um ato de muita coragem. Viu? E não é tão fácil quanto parece, né, Mi? Às vezes a gente vai para um evento desse, vê um monte de gente em cima do palco falando o que fez e que aconteceu e que venceu e se fala, pô, só eu não consigo, pô, né? Então a gente também tem que não se comparar com histórias que têm jornadas diferentes da nossa, né? Mas às vezes é difícil a gente também ter esse olhar. A gente às vezes cuida de tanta gente e não cuida da gente, né? Então a gente tem que olhar com mais compaixão para a gente também, né? E olhar, né, Amanda, aquilo que eu disse, né? Cuidado para não comparar o meu palco ou o palco de qualquer um dos que estavam ali com um bastidor nosso. Porque o meu bastidor, gente, também tem muita coisa, né? Tem uma frase de uma mentora minha que ela fala: empresas não quebram, pessoas quebram. Pessoas quebram porque colocam expectativa demais nas coisas e nas pessoas. Pessoas quebram porque não tem equilíbrio entre o externo e o interno. Pessoas quebram, né? Porque às vezes não se enxergam como parte daquela solução, né? E eu queria trazer aqui para vocês, eu nem pensei que eu ia entrar nesse assunto, mas acho que cabe aqui, né, da gente falar, e eu vou sempre me deixando ser guiada, né? Tem meus planos, os planos de Deus, a gente sempre segue os deles, né? Que é o conceito de 4 tipos de pessoas. Eu até vou escrever aqui, porque não estava nos slides. A comparação é uma ferida muito profunda, né? É uma ferida muito profunda. E eu vou pedir para vocês, ó. Deixa eu mudar aqui a cor da tinta, peraí. Vou escrever de amarelo, que acho que vai dar para ver melhor. Me falam se vocês estão conseguindo ver essa linha super torta que eu estou fazendo aqui. Estou desenhando com o mouse, Brasil. Sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer melhor. Ó. Então, vamos desenhar aqui uma parte e vamos desenhar aqui outra parte, tá bom? São os 4 tipos de mulheres, tá? Normalmente eu dou isso uma mentoria um pouco mais avançada, mas acho que vocês já estão preparadas para receber. Se vocês quiserem agradecer, agradeça a Carol. Né, Carol? Agradece, gente. Vocês vão receber porque ela pediu o coraçãozinho dela vulnerável aqui. Já tô agradecida, gente. Eu já tô agradecendo. Obrigada, Mi. Nós temos alguns tipos de mulheres. Eu vou falar a primeira, tá? Primeiro são as mulheres egoístas. O que vocês acham que são as mulheres egoístas? Tem um monte de mulher, gente, que passou por aquele auditório no sábado. E é isso daqui, ó.
são aquelas que recebem, vou até anotar, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. São aquelas que recebem, tá dando para ver? Recebem e não doam. São aquelas que recebem e não doam. Então, tem gente que recebeu um monte no final de semana, saiu de lá e não está preocupada em entregar. Tanto que nem está aqui na live. Né? Tem aquelas, gente. Deixa eu pegar uma outra caixinha de texto aqui. E não é que elas não doam, elas são estéreis. Essa é uma palavra, às vezes, um pouco forte, né? Quando a gente vai falar do feminino. Que são aquelas que não doam nem recebem. Porque elas se acham autossuficientes. É o famoso eu não preciso de ninguém. Eu me basto. Então, eu nem vou sair de casa num domingo para encontrar, né, num sábado, num domingo para encontrar com outras mulheres. Para quê? Para que eu vou ir lá? Para que eu vou estar aqui conhecendo a Thalita, a Amanda, a Carol, a Nadine? Então, nós temos as que vão, mas guardam para si. Aí a gente tem as que nem vão. Tá, Mi, e qual que é o terceiro tipo? São as soberbas. E eu já fui muito soberba. Puta que pariu. Pensa numa mulher que já foi soberba para um caralho, para não falar outra coisa. Que são aquelas que só doam. Não recebem. Porque acham que não merecem receber. Eu já fiz tanto projeto social, Paty. Eu já entreguei tanto, tanto, tanto. E eu demorei tanto tempo para reconhecer a soberba que existia dentro de mim. Para não virar e falar assim, Amanda, preciso de ajuda. Paty, preciso de ajuda. Nadine, tem como você fazer o cacau para mim no domingo? Ser soberba, gente, é você achar que você só tem para dar. E não está disponível para receber. E às vezes a gente olha, normalmente o estereótipo da boazinha, sabe? Sempre que tem uma plaquinha escrito, como posso te ajudar? Eu brincava que eu tinha uma plaquinha. Parecia que eu chegava nos lugares e todo mundo já vinha perguntar o que eu podia fazer para ajudar, sabe? Eu às vezes nem conhecia aquele grupo. Só que eu só ajudava. Eu só dava, 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 dava. E a hora de receber? Será que eu me sentia merecedora de receber? É a síndrome da salvadora, né? Só que a síndrome da salvadora, fica bonito que a gente fala salvador, né? Porque a gente lembra até de Cristo, não é? Não, é soberba. É você achar que só você... Tá, Mi, e qual é o quarto tipo? São das mulheres prósperas. Quem é próspera? Deixa eu até pôr aqui para aparecer. Transborda. Opa.
o que lhe sobra. Porque muitas mulheres, gente, dão até o que não tem. Acho que vocês já devem ter visto muitas, né? Transbordar é o que vai além da borda. Então, eu me encho e eu não te dou o que está dentro do meu copo, eu te dou o que transborda do meu copinho. O evento aconteceu como aconteceu porque eu, Milena, percebi que não dava para eu ser egoísta de ter recebido tanto de tantos lugares e guardar só para mim. De parar de ser estéril, de achar que eu sou autossuficiente, que sozinha eu vou dar conta de tudo. E de parar de ser soberba, de achar que eu estava ali só para doar e não para receber. Mulheres prósperas doam na mesma proporção que recebem e transbordam o excedente para outras. Quem é próspero aprendeu que dar é igual a receber e precisa ser proporcional. Necessita ser proporcional. Fez sentido? Sim. Quando vocês perceberem que tem alguma coisa que está incomodando muito vocês, que o bicho está pegando, sabe aquela história? Vocês falam, porra, o bicho está pegando aqui. Né? Observa que isso está acontecendo porque você está deixando de caminhar rumo à prosperidade e você está sendo ou soberba, ou egoísta, ou estéril. Ou você está se achando muito autossuficiente, querendo resolver tudo sozinha. Você está sendo muito soberba que você só está doando e não está capturando o valor dos lugares que você está. Ou você está sendo egoísta, você está recebendo um monte de conselho, de conteúdo, de livro que você leu, de vídeo que você está assistindo e você não está entregando nada de transbordo. Aliás, tem vários estudos que comprovam, a doutora Miriam, que estava lá, estuda muito sobre isso, que, inclusive, excesso de peso ou anemia tem muito a ver com isso daqui, entende? Se eu estou doando muito, eu começo a ter falta de nutrientes para mim. Se eu estou retendo muito, eu começo a reter líquido, que líquidos, de acordo com as leis biológicas, né? Conflitos de líquidos, liquidez é dinheiro. Ou eu estou retendo muito peso, porque eu estou sendo muito egoísta, eu não estou entregando. Tem muitos estudos que mostram isso. E aí, gente? Quem se sente mais um? Quem se sente mais dois? Quem se sente mais três? Quem está caminhando para o 4? Coloca aqui no chat para eu ver. Vamos lá, põe um númerozinho, só para a gente ter um termômetro dessa aula aqui. Seja sincera. 3. Tá doando? Nossa, desculpa, eu tenho problema com peso e foi um tapa na cara esse final aí. Já recebeu bastante mulher que tá na hora de entregar, minha filha. Equilibrar esse dar e receber. Tá indo pro 4. Aí, vamos lá. Um blend, depende de com quem. Tô adorando os comentários. Amei o blend também. Uau, uau. Amanda, você tá no computador, amiga? Vou pedir para você fazer um print para depois eu mandar essa imagem, tá? Porque agora eu vou precisar Eu tô. pôr pra mim. Dá um print para mim, por favor. Espera lá. Foi. Que esse é um conteúdo extra by Carol, gente. Valeu, Carol! Posso limpar? Pode, abrir então. Beleza, beleza. Então vamos lá. Percebem por que às vezes a gente carrega coisa que a gente não sabe?
A gente carrega, a gente às vezes, pelo simples fato de estar retendo que nem precisava reter. A minha vontade, o meu desejo é que vocês saíssem do Mulheres Reais querendo fazer uma roda de amigas para falar tudo que vocês viveram. Porque o Mulheres Reais não é da Milena, é para vocês. Então, o que eu vou trazer aqui, que vai ficar gravado, posso usar esse material nos meus atendimentos? Pode. É para usar. Não é meu, é só através de mim. Tá bom? Lógico, eu vou ficar feliz se vocês me marcarem para eu ver que o negócio está reverberando. Vou, né? Lógico, óbvio. Né? Mas é para vocês, é de vocês. Como eu falei, eu já recebi muito. Para eu equilibrar esse meu dar e receber, eu estou trazendo isso em transbordo. Agora vamos para um overview de tudo que a gente viveu lá, até porque tem gente que vai assistir, que pegou só um pedacinho, né, Paty? Não deu para pegar tudo, teve gente que teve que sair, voltar, enfim, chegou depois. Eu vou dar um overview geral agora de tudo, tá bom? Então, engata a segunda aí e bora lá que a gente vai dar um overview geral aqui de tudo que a gente viveu. Primeiro ponto que eu quero setar aqui é que o Mulheres Reais não é um evento. Tem muita gente que fica me perguntando quando que vai ser o próximo Mulheres Reais? Gente, não é próximo. Ele continua, ele não para. O que nós temos são imersões, como as que vocês viveram no final de semana, para, como bem trouxe a Amanda, dar um reset. Né? Às vezes você está lá desanimada, né? Às vezes está precisando de um input de energia, de assentar em roda para continuar. Então, esse é o papel dos eventos, ok? Os eventos que a gente faz têm duas funções. Trazer esse oxigênio para a gente, inclusive para mim. E segundo, tá? Primeiro, oxigenar. Outra, trazer novas mulheres para o movimento. Então, teve muita gente que conheceu agora, não foi? Através de sábado, não conhecia antes. A partir de sábado, passou a conhecer. Tá? Então, tem essas duas funções, que novas mulheres conheçam o movimento e oxigenar o nosso coração. Só que o que a gente precisa entender é que ele não é da Milena, ele é nosso. E que a gente estava esperando você chegar. Que bom que você está aqui. Que bom que você disse sim para você, para a sua realidade, para a sua transformação. Né? Que você tenha saído de lá com novas conexões, com novos insights e principalmente com um novo olhar sobre o seu próprio potencial de fazer ainda mais e ainda melhor. Então, Mulheres Reais, ele é um movimento social dedicado para fortalecer a diversidade, ok? E apoiar lideranças femininas. Porque eu sei o que é estar em mesas em que eu sou a única. E eu criei um movimento para que mais estejam no palco, para que mais sentem em mesas que antes só sentavam homens. Tá? Por isso a plataforma de educação, por isso que a gente trabalha desenvolvimento pessoal, por isso que a gente trabalha a conexão, porque a mulher cresce em rede, é diferente do masculino, nós crescemos em rede, nós não crescemos sozinha. Em um ano já foram 1.000 mulheres de diferentes cidades, de Florianópolis, de BH, de São Paulo, de Avaré, de Botucatu, de Lençóis, de Tatinga. E a gente quer mais, que a gente só está começando esse barulho aqui, Brasil. A gente só está começando, né? É aquilo. Uma vem e traz mais uma, traz mais duas. Então, em 2025, a gente já teve mais de 230 mulheres nas imersões, mais de 24 palestrantes, mais de 60 embaixadoras. E em 2026, a gente quer triplicar isso daqui, tá? Nos nossos eventos. Tá? E a ideia é que cada vez mais a gente tenha mais vozes, mais diversidade dentro desses palcos. Tá? O objetivo do evento de sábado foi o quê? Que a gente tivesse 400 mulheres. Nós tivemos um total de 375 inscrições e 325 pessoas presentes. Então, hoje eu fiz a contabilidade, só para vocês terem um overview de quem estava por lá. Tá? Entre homens e mulheres, porque a gente começou a trazer o movimento He for She, que eu não sei se vocês conhecem essa terminologia,
tá? Mas depois vocês digitam aí no Google, chama he for she, que é ele por ela. Porque o que acontece é quando a gente traz o nosso masculino para jogo que a gente prospera. Se fala muito do feminino e se esquece de falar da união entre o feminino e o masculino. Na jornada da heroína, que é diferente da jornada do herói, a mulher começa a sua jornada normalmente profissional, tá, gente? Vou fazer aqui a analogia com a parte profissional, fazendo um rompimento com o feminino. Sabe qual é esse rompimento? Vocês vão se observar aqui, né? Muitas de vocês provavelmente já disse a seguinte frase, deixa eu olhar para vocês aqui. Eu quero ser tudo menos igual à minha mãe. Ou eu quero conquistar tudo que a minha avó não conseguiu. Ou por uma questão de você não querer ser igual, ou por você querer fazer por elas além do que elas conseguiram fazer. E é o que a gente chama de ruptura com o feminino, né? Então eu rompo com tudo que as mulheres que vieram antes de mim passaram, e eu faço uma ruptura. É como se eu falasse assim, a partir de agora não, até me arrepia. E daí tem vários o a partir de agora não. Pode ser assim, elas apanharam, eu não vou apanhar. Elas não puderam trabalhar, eu vou trabalhar. Elas não puderam estudar, eu vou estudar. Elas tiveram que ficar num relacionamento tóxico e abusivo e eu vou escolher diferente. Elas não puderam sair da cidade delas, eu vou viajar, entende? Essa é a ruptura. Tem diferentes, tá, gente? Eu tô trazendo aqui só bem genérico. Tá? Só que quando a gente rompe, não é um rompimento, a gente vai para o mercado, o que que acontece? O que a gente chama de masculinização. Porque o mundo foi feito de homens para homens, certo? Durante séculos. E daí, para você trabalhar na indústria farmacêutica, como a Amanda, por exemplo, que eu conheço aqui os bastidores, você veste uma armadura, por isso jornada da heroína. Às vezes é a armadura de falar mais alto, né? De querer botar o pau na mesa sem ter pau, eu brinco. Né? Que é mais ou menos isso. Algumas vai ser a armadura da invisibilidade, então como que eu posso passar só despercebida para nem perceber que eu estou aqui só para incomodar muito. Para outras é a armadura, como eu disse para vocês, do como eu posso te ajudar, porque talvez se eu agradar todo mundo eu consiga. E daí a gente vai vestindo armaduras. Só que chega uma hora da nossa jornada que essa armadura fica pesada demais. E como eu falei para vocês lá, certo? Essa é uma teoria que é da antroposofia, que é a teoria dos setênios. Lembram disso que eu falei para vocês no palco? Quero ver se eu coloco uma imagem aqui, até para facilitar a compreensão de vocês. Maravilhosos. Deixa eu dar um zoom aqui para compartilhar uma imagenzinha. Tá dando para ver? Me deem um ok. Tá abrindo. Sim, agora sim. Agora foi? A teoria dos setênios que eu falei no palco são ciclos de 7 em 7 anos. Então, do 0 ao 7, eu sou a minha mãe, eu acredito que o mundo é bom. Dos 7 aos 14, eu sou muito o meu pai, né? A escola, e daí o mundo é belo, e eu vou para o mundo. Dos 14 aos 21, eu sou os meus amigos, e eu quero me afirmar. É a hora que a gente corta o cabelo, né? Isso todo mundo usa all star igual, óculos igual, cabelo igual, né? T-shirt igual. Dos 21 aos 28, eu quero vivenciar o mundo na minha máxima potência e eu me considero como se eu fosse o meu trabalho, porque eu quero ganhar o meu dinheiro e conquistar as coisas. E daí, aos 28, começam as grandes crises que a gente fala. Então, dos 28
aos 42 ou até os 49, vamos pensar assim, nessa faixa etária aqui, ó, dos 28 aos 42 é onde ocorrem as duas maiores crises, que é a crise dos talentos, por volta dos 30, e a crise da autenticidade por volta dos 40. Então, quem está mais perto dos 30 está vivendo mais a crise dos talentos. Quem está mais perto do 40, tipo a tia aqui, é a crise da autenticidade. Tá? O que é essa crise que a gente tem? É a hora que essa armadura começa a ficar pesada demais de sustentar. E daí eu vou falar, eu não sou minha mãe, eu não sou meu pai, eu não sou meus amigos, eu não sou o trabalho, quem que eu sou? Quem que eu sou? O que eu quero fazer? Porque eu já fiz o que todo mundo queria que eu fizesse. Mas o que eu quero? Como é que eu quero me posicionar? Como é que eu quero comunicar? Que tipo de trabalho faz sentido para mim? E é a hora que eu questiono o mundo e a mim mesma. Fez sentido? É a hora que a armadura da heroína pesa. E daí vem a volta para casa, que a gente diz na jornada da heroína. A Carol me explicou mais do que minha psicóloga. É porque eu tenho várias formações terapêuticas, tá, Carol? Só para te avisar, não é que ela é ruim. Tem muita quilometragem, né, rodada de atendimento. Gente, eu já atendi mais de 20 mil horas, 1 a 1. Já atendi muita coisa. É bastante quilometragem rodada. Bom, se eu cheguei aos meus 30 e aos meus 40, nesse questionamento, com essa armadura da heroína muito pesada, é a hora que a gente começa a jornada que se diz de volta para casa, que é a reconciliação com o feminino e a reconciliação com o masculino. Com o feminino, o aprender a receber, aprender a descansar, aprender a pedir ajuda, aprender a receber, aprender a se dar aquilo que dá para os outros, a se cuidar, a se nutrir. A energia do feminino é a energia da nutrição. E daí no palco com a doutora Miriam Ecker, lembram disso? No palco com a Bruna, a gente falou bastante desse espaço. Foi a hora que o Pedro, né, subiu no palco para a gente fazer um alongamento, para liberar um pouco da nossa energia sexual. E quem acompanhou os meus stories viu que domingo, depois da maratona que eu tive com vocês no sábado e no domingo com os meus mentorados, que são os meus masters, eu fui fazer o quê, gente? Quem acompanhou meus stories para falar? Vamos ver se vocês futricaram a minha vida o suficiente. Vamos ver. Estava relaxando, descansando, eu só vi uma caminha, uma vista de janela. Eu vi isso. Isso foi hoje. Isso, eu vi. Eu só vi muita coisa. Alguém? Amanda, eu sei que você viu, pode falar. Eu vi, já me perdi, amiga. Eu vi tanta coisa. Estou que nem a Patrícia, eu já estou perdida nos dias. Vamos dar as mãos. Eu fui rebolar a minha raba dançando forró. É verdade, foi dançar. É. Foi dançar. Tá bom, verdade E mesmo. nem Eu vi chamou a também. gente, olha que sacanagem. Eu vi. Estava eu domingo, 9 horas da noite acabou a imersão do domingo. Então, se vocês acham que a minha maratona acabou no sábado, não sabe de nada inocente. A gente pensa que ela ia descansar na segunda, ela foi trabalhar, Jesus. Não. Segura o tchan aqui, porque a gente teve juntos no Mulheres Reais, né, 325 pessoas no sábado, depois teve a imersão dos meus masters no domingo, das 9 às 9 da manhã, das 9 da manhã às 9 da noite. Fechamos a imersão do domingo, eu fui dançar. Milena, por que você foi dançar, sua louca? Não é loucura. É a hora que eu preciso dizer para o meu corpo que essa energia não vai ficar em mim. Eu vou dançar com as minhas águas. Eu vou me permitir ser mulher, guiada por um masculino dançando forró.
Porque se eu não disser isso para o meu corpo, ele vai achar que ele tem que carregar um peso que não é dele. E uma das coisas mais curativas, gente, que tem para uma mulher é dançar. E eu vou já fazer um convite para vocês aí. Peguem o celular de vocês, pegue o celular de vocês. Quem está assistindo com o celular vai ter que anotar isso no papel, depois você faz, né? Porque daí já não vai dar. E lembra de que música que a tua adolescente gostava. O que a tua adolescente gostava de dançar? O que a tua menina de 14 anos gostava de dançar? Era Spice Girls? Era Xuxa? Sei lá o que a tua menina gostava de dançar. A minha menina gostava de dançar Fala Mansa. Era o auge do Fala Mansa. Alguém lembra disso, gente? Era o auge do Fala Mansa. Com certeza, Mas muito bom. precisa entregar a idade das pessoas aqui, gente. Não é isso, tava, também tô ali, lembro, dançava. Né? Madonna, Karina, arrasou. Maravilhosa. Daniela Mercury. Entendeu? The Sims é maravilhoso também. Aí, ó. Isso. Você vai colocar, gente, naquele dia, naquele final de semana, que foi foda, sabe assim? Você sustentou uma barra. Você não precisa ir lá no canto da Ema como eu fui. É que eu estava em São Paulo, eu não ia perder a oportunidade, entendeu? Porque isso não tem muito aqui em Avaré. Vou dançar forró Avaré aonde, Jesus? Não tem, entendeu? Tô no interior. Eu fui no canto da Ema, São Paulo, meu lugar no mundo. Eu falo, gente, meu Deus, como eu gosto daquele lugar. Você vai pôr e vai dançar, como muitas vezes eu faço, sozinha na sala da tua casa. Sabe aquela hora que você fala assim, filho foi para a escola, sabe? Põe a tua playlist e rebola. Mexe o teu baixo ventre, onde está o teu centro de criatividade, gerador de vida. O único órgão capaz de gerar um ser humano e colapsar uma alma na terra. É no teu ventre. Mexe. Não guarda essa água. Não deixa essa água ficar parada dentro de você. Lá no palco eu pedi para o Pedro subir, lembra? E fazer um alongamento de 5 minutinhos. Que às vezes você está ali tensa o tempo todo no computador, vai lá, né, mexe o quadril para frente, para trás, respira, expande a caixa torácica e volta. 5 minutos. Uma música dura 5 minutos, gente. É só isso, às vezes, que a gente precisa para sustentar os rojões que a gente aguenta. Né? Ok? Depois disso, a gente falou um pouquinho sobre a importância das bases estruturais. E que talvez, se te faltasse integração e congruência, isso poderia se tornar pesado. Né? Então, se eu não sou congruente com o que eu estou fazendo fora, com como eu sou dentro, né, da porta para fora, da porta para dentro, tem algo que eu preciso integrar e estruturar para trabalhar a minha congruência. Tá? Porque quando eu sou incongruente, é a hora que a síndrome da impostora bate na minha porta. E daí eu não consigo vender, eu não consigo falar, não consigo comunicar. Então, nossa, a síndrome da impostora tá batendo, eu tô achando que eu não sou capaz. São essas 3 palavrinhas, falta estrutura, integração e congruência. Quanto mais congruente, mais integrada e mais estruturada eu sou, menos impostora eu me sinto. E daí eu falei para vocês que eu sabia que vocês já tinham tentado muitas coisas e que às vezes não é falta de tentativa. Porque às vezes a gente acha que é isso, né? Nossa, mas eu já tentei de tudo, Mi. Já fiz terapia, já fiz mentoria, já fiz curso. O que que é? O que que falta? E daí eu falei que às vezes o que falta é o invisível para você sustentar o sucesso.
Porque quando eu vou construir um prédio, você precisa do cano de água lá dentro e você precisa da parte elétrica, mas ali é invisível quando a parede está rebocada, entende? E às vezes você está querendo copiar de outra pessoa da internet a estratégia, a copy, percebe? Está querendo copiar outras coisas, que não é o que de fato você precisa. E daí eu trouxe para vocês esse método do invisível, e vocês receberam um planner, lembra? Eu já vou passar eles aqui para vocês, que ele tem a parte interna e a parte externa. A parte interna é o método rosa. Por isso que o símbolo do Mulheres Reais é uma rosa. Né? E como as rosas, a gente escolher crescer e florescer, apesar dos espinhos. Apesar dos espinhos. Eu sei que todo mundo aqui tem espinho, gente. Todo mundo aqui tem um ponto dolorido. Todo mundo tem um ponto que se bateu, doeu, toma que é teu, sabe? Todo mundo tem. Eu tenho. O método rosa, ele vem nesse espaço, tá? E daí nós tivemos no palco a Lilian e a Alessandra mostrando que, independente de como a Lilian, você foi feliz no corporativo, pode ser que chegue uma hora que essa conta chegue, né? Ou se você faliu como a Alessandra, e a Alessandra faliu bonito que nem eu até trouxe para vocês o meu caso de falência, uma hora a conta chega, né? E que mulheres 40 a mais podem se refazer. E eu fiz questão de abrir o palco com elas, porque nós estamos falando de duas mulheres que não têm 20 anos para recomeçar. A Lilian, gente, talvez vocês, não sei se vocês se recordam no palco, mas é a primeira semana que ela está, entre aspas, desempregada. Pós 20 anos de mercado corporativo, recomeçando. A Alessandra está com 47, se eu não me engano, ela tem, recomeçou há pouco tempo em São Paulo. Ela trouxe para vocês, né? Era no meio da pandemia, quando ela foi para São Paulo e refez a sua carreira. E eu quis abrir com elas para vocês pensarem que uma autoridade feminina não surge só porque a história foi perfeita, mas porque dá para você escolher mesmo pós 40, entende? E esse foi o principal ponto que eu quis trazer aqui. Eu trouxe a Bruna e a Miriam para a gente falar sobre essa energia sexual, né, que nos habita e que é importante da gente mexer e que o nosso corpo conta histórias, tá? Com relação aos painéis, aqui nessa revisão eu não vou aprofundar porque a gente vai subir os vídeos dos painéis, tá bom? O Sérgio vai passar os arquivos e depois, na sequência, se mantenham ali no grupo, tá? Para vocês receberem depois os vídeos nas íntegras e vocês poderem aí revisar esse material. Daí eu entrei um pouquinho no tema das bases estruturais. E daí eu fiz algumas perguntas para vocês, né? Quantas vezes você deixou de se posicionar, não porque não sabia o que fazer, mas porque tinha medo de não ser aceita? Será que é o medo de não ser aceita que faz com que você não se posicione? Ou você começou algo, mas parou porque se sentiu sozinha na metade? Ou você se diminuiu, mesmo tendo potencial, porque aí o que que os outros vão pensar? O que que os outros vão pensar? Se eu crescer, se eu aparecer, se eu virar uma blogueirinha, né, aparecida no Instagram, o que que vão pensar? Ou que você prometeu que 2026 você ia fazer, você ia mudar. Mas chegou março e você percebeu que você não sustentou a mudança. Ou quantas vezes você pensou, eu faço tudo certo, Mi, eu tô sustentando, mas eu ainda não tenho o resultado que eu quero. Eu até faço, mas parece que fazer não é o suficiente. E foi a hora que eu trouxe para vocês que não era falta de conteúdo, que não era mais um curso, ou mais uma terapia, ou mais uma formação. Era estrutura e sustentação. Estrutura, gente, é método e sustentação é ambiência. Estrutura é método, sustentação é ambiência. E eu falei muito do conceito de rede de apoio
ser diferente de grupo de amigas. E eu contei para vocês que eu tinha muitas amigas e quase nada de rede de apoio. Porque é diferente você ter amigas que estão em momentos diferentes. Por que que vocês se sentiram tão acolhidas no sábado? Porque tá todo mundo indo na mesma direção, buscando se posicionar, liderar, né, construir os seus projetos. E às vezes a gente senta na mesa e os nossos amigos não, eles estão vivendo uma outra jornada. E daí você partilha uma coisa que eles não entendem. Não é por maldade, entendeu? Não é por falta de amor. Só não dá para eles te apoiarem em algo que eles não sustentam dentro deles. E eu falei que, infelizmente, às vezes a nossa sustentação não vem de casa. E eu dei o exemplo da minha mãe, lembra? Falei, não tem mulher mais inspiradora na minha vida e mais água no chope do que minha mãe. Porque para ela sucesso é concurso público, gente. A filha dela não é concursada. O que que ela acha? Que eu sou o quê? Mal sucedida. Para minha mãe, o evento de sábado não é representação de sucesso. Aliás, ela acha uma loucura. Então, se eu for esperar o aplauso, a aprovação, etc., a validação dentro da minha casa, não é que vai ter. E às vezes é isso com seus amigos, às vezes é na tua igreja, às vezes é com o teu esposo. Percebe isso? E daí a gente segue conselho de quem... Aliás, eu gosto muito dessa frase, né? Cuidado, deixa eu até olhar para vocês, cuidado com conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Né? Que ou galera para dar conselho construtivo para quem não construiu nada. É bizarro o negócio. O povo para adorar, querer te dar uma dica de nada que foi feito. E daí foi a hora que a gente fez o desbloqueio sistêmico com a Josi. Babadeira, né, gente? Eu levar minha terapeuta para vocês. Vocês gostaram disso que eu sei, né? Dona Josi Cris causando na vida alheia. Porque não, ela não vai causar só na minha vida, né, gente? Tem que causar na vida de todo mundo, né? Só na minha. Que. E quando a Josi saiu e a gente viu que poderia ser, que a gente ainda estava buscando essa aprovação do nosso pai, certo? Da nossa mãe ou de alguém que veio antes. A gente veio para o nosso planner. Eu pedi para vocês olharem para ele e terem ele como uma ferramenta para vocês revisitarem a cada 3 meses, tá bom? Então, a gente fez isso na abertura do outono, certo? Quando que você vai fazer isso de novo, Mi? Em junho, quando entrar inverno. Aproveitem as viradas de estação para revisitar esse material, ok? Mi, o que eu vou fazer? Vamos pensar da porta para dentro, certo? Método rosa, o lado esquerdo aí do nosso planner. Eu vou refletir, esse é o R do rosa, tá? Eu vou refletir. Será que eu tô aonde eu queria estar? Será que eu tô onde eu queria estar? E eu queria trazer aqui um negócio, deixa eu até pegar meu celular aqui, porque eu vi isso hoje, e eu falei, eu tenho que levar para as meninas, porque não é à toa que eu tô vendo isso aqui agora, não. Tá? Olhe para, anota aí, o seu guarda-roupa, as suas rotinas, as suas refeições e a sua casa. E pergunte a si mesmo, tudo isso reflete a pessoa que eu quero ser? Se não refletir, começa a editar, porque nós somos seres editáveis, igualzinho uma foto no Instagram. Nada é aleatório e tudo comunica. O seu guarda-roupa mostra o seu nível de autocuidado. A sua rotina mostra o seu nível de disciplina. A sua alimentação mostra o seu nível de respeito pelo seu próprio corpo. A sua casa mostra o seu estado interno. Se não está alinhado com quem você quer ser, não se julga.
só reconhece e muda. Editar a vida é maturidade. É parar de acumular o que não combina mais e escolher melhor com mais consciência. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você só precisa parar de aceitar o que não representa mais você. E quando eu recebi isso hoje, eu falei, eu tenho que levar para elas hoje à noite. Porque resume muito tudo que a gente falou. Então eu reflito, eu reconheço a minha realidade, eu me reconheço no meio dela, pontos positivos e potenciais e coisas para mudar. E eu vou buscar o quê? Orientação. Lembra, não aceite conselhos construtivos de quem não construiu nada. Vai buscar uma orientação de quem já mudou aquela área da vida. E ser estratégica. Então, eu vou parar de agir de qualquer jeito, eu vou começar a ser intencional. Intencionalidade é ser estratégico. E daí eu vou olhar a minha realidade e a minha missão. E o que for diferente disso, eu vou recalcular a rota. Mi, por que tem a parte de comunicar ali embaixo? O comunicar é o A do rosa. Tá bom? A gente tende a agir só quando a gente comunica isso para outras pessoas. Então tem uma grande diferença entre eu falar, vou fazer dieta, e eu escrever nos stories do Instagram, começamos a dieta hoje, gente. Você precisa comunicar para alguém. O milagre só acontece com testemunha, é bíblico. Então, o que você escolheu mudar no Mulheres Reais, comunique. Seja através de um stories, de um post, de uma mensagem no WhatsApp para um grupo de pessoas. Fala, gente, a partir de agora vai ser diferente. Coloca uma data para os teus projetos virem para o mundo, para os teus sonhos, para a tua nova versão vir para o mundo. Sem data, não vai acontecer. Não vai acontecer. E daí, depois da gente olhar para a gente foi olhar para o outro. Que é quando eu trouxe para vocês o mapa da empatia. O mapa da empatia, eu falei muito para vocês que a maioria das pessoas não vendem seus produtos ou serviços porque não param para ouvir a voz do cliente e supõe que sabe quem o cliente é. Gente, isso daqui muda o jogo de qualquer projeto ou empresa. E o meu convite para vocês nessa aula de revisão é: pare para ouvir pelo menos os 12 principais clientes que pagam 80% das suas contas. Você não precisa atender 1000 pessoas. Você precisa atender 12 pessoas muito bem e entendê-las em profundidade para que elas disseminem a tua mensagem 2026 anos depois, como Cristo fez. Ele não cuidou de todo mundo, ele cuidou de 12. E esses 12 propagaram. Quais são os seus 12? Você sabe o que esses 12 pensam? Sentem. O que eles escutam da família deles ou de quem está ao redor deles? O que eles falam e fazem? Porque às vezes eles falam uma coisa e fazem outra. O que eles enxergam na realidade que eles vivem? Se você não souber responder essas 4 perguntinhas dos seus 12 principais clientes, você tem uma ideia muito ilusória de quais são as dores que você resolve e de quais são os ganhos que os teus clientes têm quando são atendidos por vocês. E daí você está fazendo um produto egocêntrico e não cliente-cêntrico.
Quem tem que estar no centro não é você, ser de luz. Tu não faz uma mentoria porque é sobre a sua história de vida. É sobre o outro. Eu não estava lá falando da Milena, eu contei as partes da Milena que cabiam para tocar o teu coração. Não era sobre mim. Porque se fosse, vocês não estavam aqui. Boa noite, amada. Boa noite. Mais 5 minutinhos eu finalizo, tá, gente? É porque essa parte é muito importante mesmo. Muito importante. Vocês precisam parar de ser egocêntricos e ser cliente-cêntricos. Ok? O que ele pensa e sente, o que ele vê na realidade dele, o que ele escuta dos pares deles, o que ele fala e o que ele faz, porque às vezes tem uma divergência entre falar e fazer. E daí, escutando esses 12, você vai traduzir quais são os medos, as frustrações e os obstáculos que eles têm. E quais são as necessidades, desejos e as formas que eles enxergam sucesso. Aí você vai ajustar o que você faz e como você faz, pensando neles. Isso é ter empatia pelo teu cliente. E daí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês vão parar para escutar essa semana? O que vocês vão fazer para escutar? Porque eu tenho certeza que se vocês pararem para escutar os clientes de vocês, vai surgir produto babado, negócios, tiro, porrada e bomba, gente. O babado vai ser grande. O babado vai ser grande, que eu sei. Porque vocês são boas desse rolê. Sei muito bem. Que quem anda comigo, semelhante atrai semelhante. Eu tenho total consciência disso. Né? E daí eu queria trazer para vocês, para a gente fechar, porque muitas me perguntaram sobre, estou com dúvida será o que eu faço a partir de agora, como é que a gente segue juntas? E lá a gente não estava com uma boa internet, né, gente? Infelizmente, lá embaixo a gente estava no subsolo, né, do prédio, a internet não estava legal, né, Paty? Até para a recepção, para o credenciamento, a gente penou para conseguir fazer as coisas. E muita gente veio me perguntar no inbox, falar, eu não estou pronta ainda não me sinto preparada. E eu trouxe para vocês lá 3 formas da gente estar juntas. A primeira coisa que eu queria dizer é que quem ainda não escaneou, não clicou no formulário de aplicação para ter uma sessão gratuita comigo, bobeou 20 vezes já, né? Porque vocês viram o valor de cada um dos atendimentos. Aliás, eu não negligenciei isso de ninguém, né? Só para constar. Eu coloquei a minha esteira de produto com todos os preços para vocês. Ser atendida individualmente por mim, a gente está falando de 16 mil reais para passar um semestre comigo. Que a gente ficou cara, né, Amanda? Depois que a gente se lapidou, minha filha, a gente ficou cara. A gente aprendeu a lei do dar e receber, saiu da soberba e aprendeu a cobrar. E essa é uma das coisas que eu mais ensino para as minhas clientes, aprender o teu real valor. Quanto vale sentar na tua frente? Quanto vale agregar a transformação que você agrega? E vale cada minuto, né? A Amanda já foi minha cliente, por isso que ela está dizendo isso. Né? Então, essa sessão, gente, é uma sessão, um formulário de aplicação, para você ter uma sessão gratuita e acessar os bastidores da Confraria da Cura. Todo mundo que subiu no palco é mentorado meu. Eu só dou palco para quem está comigo nos bastidores. Então, doutora Amira é minha cliente, o Wendel é meu cliente, Matheus Vinícius é meu cliente, Josi Cris é minha cliente, além de minha terapeuta, eu atendo ela, fui eu que estruturei a mentoria Cura da Alma. Bruna, Leandro, enfim, todos que tiveram no palco, Alessandra. Então, eu dou palco para quem está nos bastidores. Então, esteja nessa aplicação, porque talvez você sonhou com esse palco, que é uma oportunidade de você acessar, tá? Segundo ponto,
Eu sei que agora o primeiro passo que eu preciso fazer é entender o meu método, para ver se eu estou aplicando o mapa da empatia certo no meu cliente. Preciso reestruturar a minha esteira de produto. A gente deixou a oferta ainda hoje no valor de R$ 47,00 para você acessar o seu método em 2 dias, ok? Como tem gente que não está vendo, o ao vivo vai ficar até quarta-feira à noite, tá bom? De 197 por R$ 47,00. Qual que o que o seu método em 2 dias faz? Você, com o mapa da empatia na mão, vai assistir aos 2 encontros e vai sair de lá com o seu infoproduto pronto. Eu te ensino a fazer a LP, eu te ensino a estruturar a jornada de experiência do teu cliente. Tem lá a minha IA, que é uma estruturadora de produtos, que você é como se você estivesse falando comigo, mas é a minha inteligência artificial que está lá, tá bom? Vocês têm o Notion, que é o sistema de implementação, e tem um Hot Seat que já está gravado, vai ter um outro agora em abril, mas já está gravado o do mês passado, que é sobre desbloqueio de posicionamento. Então, tem lá o acesso para você entender qual é o teu bloqueio de posicionamento. Em abril, a gente vai fazer mais um. Você pode levar a tua dúvida, o que você travou na hora de estruturar o teu método. Então, assim, é uma oportunidade realmente que eu só levei para mulheres reais. E, como eu disse para vocês, esse é um terceiro QR Code, tá? Então, primeiro eu disse do formulário de aplicação, para você passar comigo. O segundo, para você aproveitar o seu método em 2 dias e refazer os teus produtos com uma metodologia validada. E o terceiro, a comunidade gratuita do Mulheres Reais, no qual você tem acesso ao Liderança Feminina, que é um curso completo que eu gravei no Cubo do Itaú e que você vai ter acesso. Porque a Leandra, não sei se vocês lembram da Leandra que estava lá da Monkin? Não sei se vocês lembram dela no painel, uma ruiva maravilhosa. Que bom, Rô. A Leandra conseguiu que fosse liberado o curso que foi entregue para a Ambev, que foi entregue para grandes empresas gratuito para vocês. Tá bom? Nele tem material, tem vídeo, tem um monte de coisa. E é lá que vai rolar o nosso matchmaking. O que vai ser o nosso matchmaking? O que você quer agregar para Mulheres Reais? O que você pode entregar? E o que você precisa e quer receber? E nós vamos fazer o match entre essa mulherada. Então, vamos supor que a Amanda fala, olha, gente, eu posso ajudar você com marketing digital. E a Paty fala, nossa, eu posso te ajudar a organizar eventos. Porque a Paty é boa de eventos, gente. E daí a Paty vai cadastrar lá, nossa, mas eu preciso de ajuda, sei lá, no financeiro. A Amanda escreve lá, nossa, preciso de ajuda nessa parte terapêutica. E a gente vai fazer a ponte entre as mulheres, tá bom? Tá? Esse aqui é 100% gratuito, não tem custo nenhum. Só escanear. Já está liberado o acesso. Já está liberado o acesso. Hoje eu perguntei pro Thiago, tá bom? E já foi liberado. O matchmaking ainda não. Por quê? Porque eu estou esperando chegar no final do dia, tá bom, gente? De amanhã, que todo mundo assistiu, para eu ter toda a demanda para eu cruzar com toda a necessidade. Ele está R$ 97,00 porque os 47 já virou. Valéria, eu acho que é isso que deve ter acontecido. Eu acho que ficou por 24 horas e depois não. Eu vou ver com o Thiago se dá para voltar, mas eu não posso garantir, tá bom? Parece que o voucher expira. Eu preciso confirmar. Fechado? Então, comunidade gratuita, seu método em 2 dias e sessão de aplicação. São 3 linhas. Lá vocês vão ter acesso a toda a trilha de aprendizagem gratuita para vocês de todo o método Rosa, além de ter acesso ao meu curso de comunicação real.
E é isso, gente. Queria deixar. Para acessar, é só clicar no. É só clicar no curso. É porque eu estou tentando entrar, eu já me cadastrei, né? Aí tá aqui, liderança feminina. Eu só encontro o produto, não encontro onde entra nele. Não sei se está acontecendo isso com mais gente. Deixa eu ver aqui com o Thiago, gente, a parte do sistema. Vocês viram que eram os meninos que estavam no palco, né? Só não sei, só estou falando porque às vezes tem mais gente com dúvida. Ah, depois também, se ele quiser mandar alguma coisa lá no grupo, né? É mais Eu vou fácil. pedir para ele fazer um tutorial de acesso, porque eu acho que daí facilita até para eu explicar para vocês. Vou até pedir aqui, ó. Exato. Porque Tia, no dia eu já cadastrei. eu tô aqui na aula com as meninas. Você consegue mostrar um tutorial de como está funcionando a comunidade? Porque a Amanda já cadastrou, né? Teve mais gente que cadastrou e está com o desafio de acessar o Liderança Feminina, tá bom? Se você puder gravar um tutorial, eu agradeço. Gente, vou ter que ir. Quero dizer muito obrigada para vocês. Estou com até o sinal aqui na faculdade que eu tô. Eu gosto muito dessa frase do Roberto que eu queria encerrar com vocês, que você se torna inesquecível, não pelo que você tem na conta bancária ou pelo status que você tem, mas sim pelo que você provoca no coração das pessoas. Eu almejo de verdade que vocês tenham sido provocadas, que realmente Mulheres Reais tenha plantado uma sementinha de revolução na vida de vocês. Eu continuo a uma mensagem de distância. Assim que o Thiago gravar o tutorial, que os links estiverem todos certinhos, eu mando lá no grupo. E assim que subirem as palestras também na íntegra, eu mando para vocês poderem revisitar quantas e quantas e quantas e quantas vezes for necessário. Tá bom? Um beijo. Uma linda noite para vocês, um bom descanso. Boa noite, meninas. Obrigada, gente. Boa noite. Até Boa a noite, próxima. meninas. Até. Obrigada, Mi. Boa noite. Tchau.